Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês aí que estão se preparando para provas objetivas de Defensoria Pública, a nossa aula de hoje será sobre direito das sucessões. Meu nome é Luciana Mota, eu sou defensora pública no Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a minha missão aqui para vocês hoje é trazer um pouquinho de conteúdo de direito das sucessões que seja suficiente para vocês fazerem aí uma prova objetiva, considerando o padrão aí das últimas provas de Defensoria Pública no Brasil. Bom, o que eu trouxe hoje aqui para vocês? Para começar, para iniciar, a gente sempre começa do início, né? Então, qual é o momento da abertura da sucessão? Já que nós vamos falar de sucessões, eu preciso explicar para vocês quando que efetivamente é considerada aberta a sucessão de uma pessoa. E diz o artigo 1784 do Código Civil que a sucessão é aberta exatamente no momento da morte. Então, a pessoa morreu, automaticamente está aberta a sucessão. É isso que nós chamamos de direito de sesine. Qual é a consequência do direito de sesine? Automaticamente, com a abertura da sucessão, ou seja, automaticamente com a morte, a transmissão imediata dos bens da pessoa falecida aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Essa é a regra prevista no artigo 1784, é isso que nós chamamos de direito de sesine. Automaticamente, com a morte, está aberta a sucessão e a transmissão imediata dos bens aos herdeiros legítimos e testamentários da pessoa falecida. A sucessão, ela pode decorrer ou por vontade de lei, por disposição de lei, ou por disposição de última vontade. Ou a lei estipula quem vai receber a herança de alguém, ou o próprio falecido, né, o autor da herança, é que estipula quem vai receber a herança dele. Por isso que nós tratamos de sucessão legítima, que é aquela que decorre da vontade da lei, e sucessão testamentária. Na sucessão legítima, existem dois tipos de herdeiros. Na sucessão legítima, que é aquela em que o legislador diz quem vai receber a herança, o legislador diz quem vai receber a herança de alguém e em qual ordem. Na sucessão legítima, existem dois tipos de herdeiros. Os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos. Então, os herdeiros legítimos, que são aqueles que estão previstos em lei, eles podem ser necessários ou não necessários, ou facultativos. Quem são os herdeiros necessários? São aqueles que têm a seu favor a garantia de pelo menos 50% da herança, ou seja, a garantia da legítima. Metade da herança, que nós chamamos de legítima, necessariamente deve ser entregue a esses herdeiros necessários, caso o autor da herança os tenha. Então, se o autor da herança tiver herdeiros necessários, que nós já vamos ver quem são, necessariamente 50% do seu patrimônio deve ser disponibilizado, dispensado a esses herdeiros necessários. Onde que está isso no Código Civil? Artigo 1789. O artigo 1789 diz: havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então, se o testador tiver herdeiros necessários, ele só poderá fazer um testamento dispondo de até 50% da herança dele, porque os outros 50% necessariamente serão entregues aos seus herdeiros necessários. E o artigo 1857, parágrafo 1º do Código Civil, diz: a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, mais ou menos repetindo a mesma regra do artigo 1789. Se ele tiver herdeiros necessários, ele não pode incluir a legítima, ou seja, essa parte, 50% da herança, no testamento. Quem são, então, os herdeiros considerados necessários pelo legislador? Expressamente pelo legislador, são herdeiros necessários o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Então, expressamente, o legislador tratou como herdeiros necessários o cônjuge, o ascendente e o descendente. Mas vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 878.694, fixou
a tese de repercussão geral, no sentido de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre o cônjuge e o companheiro, devendo ser aplicado em ambos os casos, ou seja, tanto ao cônjuge, tanto como ao companheiro, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil, que é o artigo que traz a ordem de vocação hereditária na sucessão legítima. Então, o que fez aqui o Supremo Tribunal Federal? Incluiu o companheiro na mesma ordem de vocação hereditária que está o cônjuge. O companheiro hoje, ele segue o mesmo regime sucessório do cônjuge. O Supremo Tribunal Federal não falou expressamente que o companheiro passa a ser considerado herdeiro necessário, tendo a seu favor a proteção da legítima. Não falou expressamente. Mas ele falou que o companheiro agora tem o mesmo regime sucessório do cônjuge. Por quê? Porque até então, até o Supremo Tribunal Federal fixar essa tese de repercussão geral, valia a regra prevista no artigo 1790 do Código Civil. O artigo 1790 do Código Civil traz um regime sucessório do companheiro que é totalmente discriminatório em relação ao regime sucessório do cônjuge. Pela regra original do Código Civil, o companheiro concorreria até com parentes colaterais do falecido. O companheiro recebia uma parte da herança que era totalmente discriminatória em relação à parte da herança que é atribuída ao cônjuge pelo artigo 1829 do Código Civil. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esse artigo 1790 e determinou que o companheiro vai herdar nos termos do artigo 1829, que é aquele que traz a ordem de vocação hereditária e incluía apenas o cônjuge. E aí ficou a questão, a discussão em sede de doutrina e jurisprudência a respeito de saber se o companheiro agora também tem a proteção da legítima ou não. O Supremo não falou isso. Então, em prova objetiva, eu acho difícil que o examinador te pergunte se o companheiro é herdeiro necessário, porque essa ainda é uma questão debatida em sede de doutrina, mas a maioria da doutrina sustenta que sim, o companheiro é herdeiro necessário. Então, caso isso caia na sua prova objetiva, você não tenha medo de afirmar que sim, a partir do julgamento do referido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal equiparou os regimes sucessórios e, portanto, hoje o companheiro também deve ser considerado herdeiro necessário. E aí nós teríamos como herdeiros necessários os ascendentes, os descendentes, o cônjuge e o companheiro, tendo a proteção da legítima, que corresponde a 50% do patrimônio do autor da herança. Existem, além dos herdeiros necessários, outros herdeiros que são legítimos. Por que legítimos? Porque estão na ordem de vocação hereditária na sucessão legítima, o legislador prevê eles como herdeiros do autor da herança, mas eles não são herdeiros necessários. São legítimos, mas não necessários. Qual é a consequência disso? Eles não têm a seu favor a proteção da legítima. Ou seja, se o autor da herança só tiver esses herdeiros não necessários, legítimos facultativos, ele pode fazer um testamento atribuindo 100% do seu patrimônio a uma outra pessoa, a um vizinho, a um amigo, a qualquer pessoa. Se ele só tiver herdeiros legítimos facultativos, ele pode fazer um testamento atribuindo tudo a uma terceira pessoa. Quem são, então, os herdeiros legítimos facultativos? São os colaterais até o 4º grau. Então, os colaterais até o 4º grau, que é o grau dos primos, eles são herdeiros legítimos porque eles recebem a herança, se estiverem ali na ordem de vocação hereditária, no caso concreto, né, se eles estiverem ali na fila, digamos assim, e chegar a vez deles de receber, mas eles não têm a proteção da legítima. Eles podem ser afastados totalmente por testamento. Então, por exemplo, se uma pessoa faleceu solteira, sem companheiro, sem ter descendentes, sem ter ascendentes, tendo apenas um irmão, colateral de 2º grau, essa pessoa pode fazer um testamento deixando todo o seu patrimônio para um melhor amigo de infância? Pode. Esse testamento é válido? É válido. O irmão é colateral de 2º grau, ele não tem a proteção da legítima, então ele pode ser afastado da herança. E se essa pessoa não fez testamento e só tem um irmão como colateral? A gente já vai ver daqui a pouco, mais para o final da aula, a sucessão dos colaterais. Mas digamos que só tenha um irmão como colateral, não fez testamento. Quem recebe a herança? Não tem descendentes, não tem cônjuge de companheiro, não tem ascendentes. A gente passa para os colaterais, já vamos ver a ordem de vocação hereditária de forma mais aprofundada, tá? E aí o irmão recebe, porque ele está na ordem de vocação hereditária da sucessão legítima. Ele é herdeiro.
Ele só pode ser afastado, mas se não teve testamento, se o autor da herança não fez testamento, esse irmão recebe sim a totalidade da herança. Ficou claro? Agora, se esse mesmo autor da herança deixou um filho, ele pode fazer testamento deixando 100% do seu patrimônio para um vizinho? Aí não, porque aí o filho tem a proteção da legítima. Ele só pode dispor por testamento de até 50% do seu patrimônio. Os outros 50%, necessariamente, ele deve deixar para o filho. Ficou claro, então? Então é isso. Os herdeiros legítimos podem ser necessários ou facultativos. Vamos falar um pouquinho sobre herança jacente e herança vacante. Eu já vou falar de ordem de vocação hereditária. É um tema que ainda gera dúvida, ainda gera erro em provas. Muitas pessoas sabem um tema, mas chega na hora da prova se confundem. A gente já vai falar sobre isso. Antes eu quero falar sobre herança jacente e herança vacante. O que acontece quando a pessoa morre, não deixou o testamento conhecido e também não deixou ascendentes, descendentes, cônjuge, companheiro, colaterais conhecidos. Ou seja, não deixou nenhum herdeiro legítimo conhecido e também não deixou testamento. Então a gente vai para a sucessão legítima, não tem ninguém para receber. Vai para a sucessão testamentária, não tem testamento. O que a gente faz com essa herança? Ocorrendo a morte dessa pessoa, os bens dela são arrecadados e ficam lá sob a administração de um curador, até que apareça algum herdeiro para receber esse patrimônio ou até que essa herança seja, enfim, declarada vacante. Então, um curador vai ficar responsável pela administração desse patrimônio. O juiz vai determinar a expedição, a publicação de editais, visando convocar os herdeiros a comparecerem. Olha, fulano de tal morreu. Se você é herdeiro dessa pessoa, por favor, apareça aqui para buscar o seu patrimônio. Senão, esses bens serão atribuídos ao ente público. Então, nessa fase de publicação de editais, a ideia é encontrar um herdeiro. Pois bem, um ano após a publicação do primeiro edital, se não apareceu ninguém para receber, essa herança é declarada vacante. Então vamos lá. Qual é a primeira fase quando a gente não encontra um herdeiro para receber a herança? É a fase da jacência. Essa fase da jacência é uma fase provisória, de expectativa de surgimento aí de algum herdeiro para receber essa herança, de algum interessado nessa herança. A fase da jacência é essa fase provisória em que há uma expectativa de que alguém vai aparecer. A fase da jacência começa com a morte da pessoa sem deixar herdeiros conhecidos e termina com a declaração de vacância. Ou termina se algum herdeiro olhar o edital ou por algum motivo aparecer e receber a sua sucessão, a sua herança, o seu patrimônio. Então, a fase da jacência começa com a morte sem deixar herdeiros conhecidos e termina ou com a declaração de vacância da herança, que ocorre um ano após a publicação no primeiro edital, ou a fase da jacência acaba se aparecer algum herdeiro efetivamente daquela pessoa que faleceu, que possa receber todo o patrimônio. Qual é a consequência da declaração de vacância dessa herança? Quando a herança é declarada vacante, quem recebe os bens integrantes dessa herança? O município. O ente público municipal é aquele que vai receber a propriedade desses bens. Mas a propriedade que o ente público recebe é uma propriedade resolúvel, ou seja, condicionada aí a uma condição resolutiva. O município recebe a propriedade desses bens apenas com a declaração de vacância. Então, declarou por sentença a herança vacante, essa sentença transitou em julgado, o município se torna, a partir dali, proprietário, olha o que eu estou falando, se torna, a partir dali, do trânsito em julgado da sentença de vacância, se torna proprietário desses bens integrantes dessa herança vacante. Outra consequência da declaração de vacância é que os herdeiros, caso apareçam após essa sentença de vacância, eles devem ajuizar uma ação direta em face do município para receber esses bens.
Eles podem receber os bens ainda, mas eles devem ajuizar uma ação direta em face do município. Mas a lei afasta os colaterais. Então, os colaterais, herdeiros, eles só podem exigir a herança até a sentença de vacância. Após a sentença de vacância, os colaterais estão excluídos da sucessão. O município se torna proprietário após a sentença de vacância e os colaterais estão excluídos. Os demais herdeiros, que não sejam colaterais, por exemplo, os ascendentes, os descendentes, cônjuge ou companheiro, eles podem receber essa herança por meio de ajuizamento de ação direta em face do município. Mas eu falei para vocês que o município recebe essa herança condicionada aí a uma condição resolutiva. Recebe a propriedade resolúvel dessa herança, né, desse patrimônio. Por quê? Porque diz a lei que apenas 5 anos após a abertura da sucessão, 5 anos após a abertura da sucessão, é que o município se torna proprietário definitivo desse patrimônio. E aí, quando o município se torna proprietário definitivo desse patrimônio, não existe mais a possibilidade de qualquer herdeiro pretender ajuizar ação direta, porque apareceu para tentar resgatar, né, buscar a propriedade desses bens. 5 anos após a abertura da sucessão, o município é proprietário definitivo. E aí, se algum herdeiro aparecer depois dali, perdeu o direito de exigir esse patrimônio, essa herança, perdeu o direito. Pergunta de prova. Cabe uso capião de herança vacante ou jacente? Cabe uso capião? Vamos lá. Imagina você, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Que uma pessoa ocupava a posse dessa casinha aqui. Exercia a posse em relação a esse imóvel, por esse período de tempo aqui. E aí o que aconteceu? O proprietário desse imóvel morreu aqui. O proprietário do imóvel morreu. Não deixou nenhum herdeiro conhecido. Nenhum herdeiro conhecido. A herança foi declarada jacente, o juiz determinou publicação de editais, e aí o que aconteceu depois? A herança foi declarada vacante aqui. Com a herança declarada vacante, essa casa foi atribuída a quem? Ao município. Aí o município recebeu a propriedade dessa casa, ainda que resolúvel, faz o quê? Verifica que tem um sujeito morando lá, desde o início, a título de possuidor, e ajuiza o quê? Uma ação para tirar esse possuidor de lá. Ajuizei uma ação reivindicatória. O município ajuizou uma ação reivindicatória para tirar esse sujeito de lá. Olha só, eu sou proprietário desse imóvel, você está ocupando indevidamente a minha casa. Então, por favor, saia daí. E aí? Quem tem razão aí? Vai depender do seguinte: se esse rapaz, ou essa moça, ou essa família, sei lá, se essas pessoas aqui, digamos que seja uma pessoa só, exerceu posse nesse imóvel e completou prazo para uso capião até aqui, ou seja, enquanto o imóvel ainda não era público, ele é proprietário, ele se tornou proprietário. Ele usucapiou esse imóvel. Então, ele pode completar prazo para uso capião até a declaração de vacância dessa herança. Se ele completou prazo para uso capião até a declaração de vacância dessa herança, ele se tornou o quê? Proprietário. E aí, o município nem chegou a receber a propriedade. O município nem chegou a receber a propriedade. Ele se torna proprietário automaticamente quando ele completa os requisitos de uso capião, não é isso? Em que momento que a pessoa efetivamente
adquire a propriedade de um imóvel por uso capião? No momento em que essa pessoa preenche os requisitos legais. Preencher os requisitos legais já é proprietário. O registro ali vai ser meramente para dar publicidade, para regularizar aquela propriedade. Mas o possuidor preencheu os requisitos legais, já é proprietário do imóvel. A sentença de uso capião é meramente declaratória. A sentença de uso capião é meramente declaratória. Então, se esse possuidor preencheu os requisitos antes da sentença de vacância, ele usucapiou o imóvel. Muita gente pensa o quê? O município se tornou proprietário, não existe usucapião de bem público, portanto, o possuidor vai ter que sair, porque ele jamais poderia usucapir. Cuidado, o município só se torna proprietário aqui, ó, com o trânsito em julgado da sentença de vacância. Não se aplica ao município, deixa eu voltar, não se aplica ao município o direito de sesine. O direito de sesine, que é automaticamente com a abertura da sucessão, os bens são transferidos aos herdeiros legítimos e testamentários, não se aplica ao município. O município não, a propriedade do município não retroage à data da abertura da sucessão. Ele se torna proprietário, o município, apenas a partir do momento em que há o trânsito em julgado da sentença de vacância. Ali sim, esses bens se tornam públicos e aí não passíveis de uso capião. Antes dessa sentença de vacância, os bens são particulares, portanto, passíveis de uso capião. Se alguém exercer a posse e estava completando prazo para uso capião, pode livremente usucapir esses bens até o trânsito em julgado da sentença de vacância. Isso cai em prova toda hora. Toda hora. Então, é possível? Sim. Desde que os requisitos todos da usucapião sejam preenchidos até o trânsito em julgado da sentença de vacância. Porque a partir dali, e apenas a partir dali, o município se tornou proprietário desses bens, o bem se tornou público e, portanto, impossível que haja usucapião de bem público. Mas o bem só se torna público com o trânsito em julgado da sentença de vacância. Antes disso, esse bem não é considerado público, esse bem é ainda particular. Isso cai em prova toda hora, direto. Então, não se aplica ao município a sentença de vacância. Existe, inclusive, um precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem antigo, nesse sentido. Olha lá. Civil, uso capião, herança jacente. O Estado não adquire a propriedade dos bens que integram a herança jacente até que seja declarada a vacância, de modo que, nesse interregno, estão sujeitos a uso capião. Recurso especial não conhecido. Então, o ente público só recebe a propriedade desses bens com o trânsito em julgado da sentença de vacância. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre ordem de vocação hereditária, tema que mais cai em prova aí dentro da parte de civil de sucessões, né? É ordem de vocação hereditária. Falei para vocês que na sucessão legítima, o legislador apresenta uma ordem de herdeiros que vão receber a herança da pessoa falecida. E esses herdeiros são chamados herdeiros legítimos, que podem ser necessários ou facultativos. E aí, como é que faz o legislador? Ele faz realmente uma ordem. A pessoa morreu, em primeiro lugar, recebe esse aqui, primeira classe. Se não tiver esse herdeiro aqui, de primeira classe, eu passo para a segunda classe. Não tendo possibilidade de entregar aos herdeiros de segunda classe, eu passo para a terceira classe. Não tendo, eu passo para a quarta classe. Então, na ordem de vocação hereditária da sucessão legítima, o legislador trabalha com 4 classes de herdeiros. O legislador trabalha com 4 classes de herdeiros, que são as classes que nós vamos ver agora. Quais são, então, as 4 classes de herdeiros para você não errar? Deixa eu abrir aqui, ó, o meu quadro branco de novo. Deixa eu apagar. Para vocês não errarem mais, hein? Ninguém mais vai errar questão de ordem de vocação hereditária em prova de defensoria pública ou de qualquer outra instituição, né? Então, são 4 as classes de herdeiros. São 4 classes. Primeira classe de herdeiros, quem são os protagonistas
na primeira classe de herdeiros? Aqueles que são ali os queridinhos do legislador, que estão ali sambando lindamente na primeira classe como protagonistas, são os descendentes. Os protagonistas da primeira classe são os descendentes. Desculpa a minha letra, que é horrível, tá? Mas dá para ler, né? Então, os descendentes são os protagonistas da primeira classe de herdeiros. Quem são os protagonistas na segunda classe de herdeiros? Na segunda classe de herdeiros, os protagonistas, que são os queridinhos do legislador, em segundo grau, digamos assim, né? Depois dos descendentes, os protagonistas, caso o autor da herança não tenha deixado descendentes, são tanto os ascendentes quanto o cônjuge, lembrando que depois do julgamento da questão do regime sucessório do companheiro pelo Supremo Tribunal Federal, o companheiro hoje herda seguindo o mesmo regime sucessório do cônjuge. Portanto, apesar de o legislador, no artigo 1829, inciso 1, 2, 3 e 4, né? No artigo 1829, só falar no cônjuge, a gente vai incluir aqui o companheiro, porque ele herda juntinho com o cônjuge no mesmo regime sucessório. Então, os protagonistas da segunda classe são tanto os ascendentes como o cônjuge companheiro, independentemente de regime de bens. Sempre que o legislador, sempre que, no caso concreto, o examinador falar para você que o autor da herança não deixou descendentes, a gente pula para a segunda classe. Sempre que ele não deixar descendentes, a gente pula para a segunda classe. E na segunda classe estão os ascendentes e o cônjuge. Eles sempre vão concorrer, professora? Sim. O cônjuge e o companheiro sempre vão concorrer com os ascendentes, independentemente de regime de bens, em qualquer regime de bens. Tá. E se esse autor da herança não deixou ascendentes, a gente entrega para esse cônjuge tudo. Cônjuge e companheiro recebem tudo. Aí aqui já tá fácil. Se o autor da herança não deixou ascendentes, e não deixou descendentes, obviamente, o cônjuge / companheiro leva tudo, leva a herança toda. Depende do regime de bens, do casamento ou da união estável? Não. Independentemente do regime de bens, do casamento ou da união estável, esse cônjuge e esse companheiro levam tudo se o autor da herança não deixou descendentes e não deixou ascendentes. E aí, na remota hipótese, remota não, né? Hoje em dia é muito comum, na hipótese de a pessoa não ter deixado descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, a gente entrega a herança para os facultativos, que são os colaterais. Até quarto grau. Agora preste atenção, larga tudo que você está fazendo, que agora é o momento do pulo do gato, aquele momento que todo mundo erra. Agora é o pulo do gato. Olha só. Repara que o cônjuge e o companheiro concorrem sempre com os ascendentes, independentemente do regime de bens. Se não tem ascendentes, eles levam tudo. O legislador, ele quis muito proteger o cônjuge e o companheiro. Mas, ao mesmo tempo, o legislador tem uma preocupação com os descendentes. Tem uma preocupação com essa passagem, né, do patrimônio de uma pessoa para quem vem depois dela, né, para os filhos, para os netos. Essa é a principal preocupação, tanto que os descendentes estão lá na primeira classe de herdeiros. E aí, como o legislador quer proteger muito tanto os descendentes como os cônjuges e companheiros, o que ele fez? Lá na primeira classe de herdeiros, ele falou assim, olha, eu quero proteger os descendentes, mas para não deixar o cônjuge e o companheiro desamparado, eu vou fazer o seguinte, em alguns regimes de bens, eu vou permitir que o cônjuge concorra com os descendentes. Só em alguns regimes de bens, companheiro. Então, aqui vai depender do regime de bens, do casamento ou da união estável.
Dependendo do regime de bens do casamento ou da união estável, o cônjuge vai concorrer com os descendentes. E quais são os regimes de bens em que efetivamente o cônjuge e o companheiro concorrem com os descendentes na primeira classe de herdeiros? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Vou fazer o corte, a gente volta aí para destrinchar essas 4 classes de herdeiros para você não errar mais na prova.